Eu sempre tenho repetido essa palavra aqui na igreja, sempre tenho falado, e é muito importante nós entendermos o porquê do que nós fazemos, o porquê de cada ação de fé que é realizada na igreja. Não é só fazer, você tem que saber o porquê para você fazer da maneira certa. Não adianta fazer o certo da maneira errada. Você tem que saber o porquê, porque senão você compromete o propósito. Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui na igreja, tudo aquilo que é ensinado tem um propósito. Algumas pessoas talvez não conhecem a igreja, não conhecem a palavra de Deus. Ela pode até falar assim, mas eu não concordo com isso, não entendi. Mas procure entender o porquê, procure entender o propósito. E você, entendendo o propósito, fazendo com fé, você vai viver aquilo que é a promessa de Deus. Uma vez eu escutei uma história, queria compartilhar com você, de uma família que sempre, todos os anos, eles tinham uma tradição de preparar um jantar para os filhos, netos, para toda a família, reunia toda a família. E o prato principal desse jantar era um peixe. Era o que, gente? Veio o pastor com um exemplo de comida de novo, né? Vamos lá. Era um peixe. E esse peixe era famoso. Tipo assim, todo mundo que comia desse peixe falava assim, nossa, mas que peixe saboroso. Toda a família ficava aguardando aquela data especial para comer desse peixe. Só que toda pessoa que comia, quando a gente come alguma coisa gostosa, a gente fala assim, me passa a receita, me fala como que é preparado. Só que aquela família, sempre quando chegava na matriarca, na mãe da família, e falava assim, passa a receita, como que é feito? Ela falava assim, essa é uma receita de família. Ela só pode ser passada para a próxima geração, para a próxima filha que casar. Ela não pode ser passada para fora. É da nossa família essa receita. E assim foi feito. Passou da bisavó, para a avó, para a filha, até chegar numa geração que era a neta. E um dia, quando a neta casou, quando a filha, a última geração casou, a mãe chamou e falou assim, filha, agora eu tenho que te passar essa receita. Porque você vai passar adiante a nossa tradição, você vai passar adiante aquilo que a gente faz com tanto prazer, de geração em geração, essa receita está na nossa família, você tem que levar isso adiante. E quando ela falou assim, tudo bem mãe, eu aguardei ansiosamente por isso, eu quero saber essa receita. E ela chamou a filha na cozinha, um dia que estava só as duas, falou assim, filha, você vai pegar o peixe, e quando você pegar o peixe, depois de limpar, tirar as escamas, tirar as vísceras, a primeira coisa que você vai fazer é cortar o rabo do peixe, cortar a cabeça, jogar fora o rabo, a cabeça aqui também do peixe, e aqui a gente vai começar o tempero. A filha virou e falou assim, mãe, mas por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? Por que não pode fazer ele inteiro? A mãe falou assim, filha, mas você pergunta demais. É assim que nós aprendemos, de geração em geração, sempre foi assim. Para que você quer saber que tem isso? Não, mas vai influenciar no tempero, no preparo, no assar do peixe? Não, filha, eu não sei disso aí. Eu vou continuar te ensinando aqui e eu não sei se vai influenciar. Eu sei que é assim. E ela não deu uma resposta concisa, uma resposta convincente para a filha dela. E a filha ficou com aquilo na cabeça e pensou assim, não sei se vou fazer essa receita não entendi muito bem isso aí. Porque quando a gente não entende o porquê, a gente pode comprometer o propósito. Aí a filha falou assim, vou perguntar para minha avó. Porque foi ela que ensinou minha mãe. Ela foi na avó, contou toda a história e chegou no momento, vó, por que tem que cortar a cabeça, o rabo do peixe e jogar fora e fazer só o resto do peixe? A avó falou assim, vocês são uma geração que vocês perguntam demais, o que é isso? Você só tem que fazer, você já aprendeu com sua mãe? Faz o peixe e pronto, leva adiante. Eu não sei por que não, eu acho que deve ser por causa da umidade, alguma coisa, deu umas palavras lá que ninguém entendeu nada. Ela falou assim, mas eu queria tanto saber, meu coração não está nem querendo fazer esse peixe mais, eu estava tão empolgado, fiquei com essa dúvida no coração. Ela falou assim, já sei, a Bisa, ela está viva, eu vou na Bisa, vou perguntar a ela. Aí ela chegou para a Bisa, contou, bisavó, por que tem que cortar o rabo, jogar fora, jogar a cabeça fora e fazer só dessa outra parte do peixe? A Bisa olhou para ela, né? Aquele olhar singelo de alguém que viveu muitos anos, tinha muita experiência. Falou assim, filha, sabe que sua mãe, sua avó nunca me perguntaram isso, e eu nunca quis contar para elas também. O que acontece é que quando eu casei
com o seu bisavô, nós éramos tão pobres, tínhamos tanta dificuldade, que a única travessa que nós tínhamos para preparar o peixe era uma travessa pequenininha, e não cabia o peixe inteiro. Aí eu cortava o rabo e cortava a cabeça e fazia só do meio do peixe. Mas você pode fazer o peixe inteiro, que vai dar muito certo. E ela falou assim: agora eu entendi, agora eu vou fazer com muita alegria, porque ela entendeu o propósito, ela entendeu o porquê. Querido, quando nós não entendemos o propósito, dúvidas podem ser geradas no nosso coração, dúvidas podem ser geradas na nossa vida. Quando a gente não entende o propósito, nós podemos colocar em prejuízo aquilo que é do reino de Deus. Talvez você está falando assim: mas por que tem que fazer isso na casa de Deus? E você não está entendendo ainda o propósito, entendendo o porquê, você está deixando uma dúvida roubar algo precioso de Deus na sua vida. E hoje eu quero que você entenda. Nós vamos aprofundar aqui um pouquinho mais, para que entendamos qual que é o propósito central dessa palavra, que é aliança no altar, que é dízimo, oferta no altar. Eu queria que você abrisse o seu coração. Por favor, se você tem dúvidas, permita que Deus ensine para você e te mostre o porquê Ele pede essa aliança. O porquê desse testemunho aqui da irmã Vanessa, de outras pessoas que são fiéis no altar e estão prosperando. Porque se você entender, Deus vai cumprir toda a promessa na sua vida, amém? Quero ler aqui com você, Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios capítulo 3, verso 9, a palavra diz assim, ó: honre o Senhor com todos os seus recursos, outra versão diz com todos os seus bens, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. De todas as suas plantações. E o versículo 10 traz uma promessa: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, representando aqui a alegria. Deixa o versículo 9 no telão para mim, por favor. Se atente aqui para o altar. É algo rápido, mas profundo o que nós vamos viver aqui. Se atente aqui para o altar. Pode apagar a cruz, por favor, para o pessoal concentrar aqui. Olha aqui para mim. Quando nós falamos sobre fidelidade no altar, sobre dízimo e oferta, muitas pessoas, por não entender, ou elas fazem errado, ou elas julgam errado. Muitas pessoas pensam que Deus está falando de dinheiro. Deus está falando, não, vem um pastor de novo falar de dinheiro. Só que não. A questão aqui nunca foi dinheiro. Na verdade, você vai entender por que o dinheiro está no meio disso aqui daqui a pouco. A questão de fazer uma aliança no altar, que o propósito disso, o porquê, é uma questão de honra. E uma questão de... E essa questão de honra, ela mexe tanto com o nosso relacionamento com Deus, como com o nosso relacionamento com os irmãos. Nós estamos em uma série com o tema Sou Nós. E, querido, nós estamos dentro desse propósito, Sou Nós, com essa palavra aqui. Porque a forma com a qual nós honramos a Deus, a forma com a qual nós usamos do dinheiro, dos recursos que chegam na nossa mão para honrar a Deus, ela mexe diretamente com o nosso relacionamento com os outros e com o relacionamento com Deus. A questão é uma questão de honra. Mas o que é honra? O que é honra para Deus? Se você for buscar no dicionário, a palavra honra, ela significa distinguir, tornar diferente, colocar em uma posição diferente, tornar grande. Isso é honra. Mas o que é honra para Deus? Porque Deus já é diferente, Deus já é grande, Deus já é distinto de todos os outros seres, de todos os outros deuses que foram citados, que não são deuses. O que é honra para Deus? Eu quero que você caminhe comigo em algumas passagens aqui, e eu quero te entregar aqui 3 chaves da honra segundo a vontade de Deus. 3 chaves da maneira certa de honrar a Deus e do porquê de honrar a Deus. Por que são chaves, pastor? Você pode me perguntar? Diga assim, pastor, por que chaves? Porque são chaves que vão abrir o céu sobre a sua vida, são chaves que vão abrir um caminho, são chaves que vão abrir a sua mente, são chaves que vão abrir um novo tempo de bênçãos para você, para a sua casa, para a sua caminhada como servo, como serva de Deus, amém? Então preste atenção, a Bíblia fala lá em Malaquias, quando Deus vai se referir ao seu povo, Malaquias capítulo 1, verso 6, o versículo fala assim, ó: o filho honra o pai e o servo o seu senhor.
Se eu sou pai, quem já chamou Deus de pai aqui, diga amém. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, eu queria lembrar você que quando a Bíblia fala de Deus como Senhor, nós falamos sobre isso há algum tempo atrás aqui na igreja. Senhor nos tempos bíblicos quer dizer dono. Lembra aquela mensagem da redenção? Que nós falamos assim, Deus é o meu dono. Deus é como se eu fosse um escravo, mas eu sou um servo, na verdade, que Deus me comprou lá na cruz, se tornou meu dono, então por isso eu chamo Ele de Senhor. Quem já chamou Deus de Senhor, diga amém. E ele pergunta, se eu sou o seu Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, vocês sacerdócio real, você nação de Deus. O que essa palavra implica? O que ela mostra? Deus, Ele sempre quis honra. Deus sempre quis que o nome dele fosse honrado, que ele fosse honrado em meio ao povo, em meio à nação, em meio aos nossos caminhos, em meio a tudo aquilo que nós fizermos. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia deixa princípios muito claros sobre honra, sobre honrar a Deus. E eu quero que você caminhe comigo e relembre de uma história aqui que mostra perfeitamente que o que Deus quer é honra. Lembra da história dos dois filhos de Adão e Eva, os dois primeiros que são citados, os nomes na Bíblia. O nome dele, de um chamava-se Abel, o outro era Caim, o nome do outro, isso? A Bíblia fala que os dois foram diante do altar de Deus. Os dois ofereceram oferta a Deus. Os dois entregaram algo no altar. Só que a Bíblia fala que Deus se agradou de Caim, mas não se agradou de Abel. Por quê? Porque, filho, dependendo da maneira que você honrar a Deus, Deus vai aceitar a sua honra. E há uma promessa lá em Samuel que diz assim, aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Você quer que Deus te honre? Diga amém. Quem quer ser honrado por Deus? Então aprenda aqui, vem comigo aqui para você aprender a primeira chave de como honrar a Deus. A Bíblia fala que Deus rejeitou Caim. E por quê? Por causa da forma com que ele honrou. E a palavra fala, o versículo que fala dessa história, ele diz assim, ó. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 3, na versão NAA diz, ao fim de certo tempo, ao fim de certo, o que a Bíblia está dizendo? Caim plantou a lavoura dele, plantou os frutos dele, lançou a semente, cuidou de tudo. Quando chegou a colheita, Caim fez o seguinte, ele colheu tudo, ele foi comer, ele foi vender da colheita dele, ele foi fazer festa. Passou algum tempo, no final de um tempo, de um ciclo, ele foi e separou algo para Deus. Agora a Bíblia fala que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Trouxe de que a gente? O que é primícia? Primeiro. A palavra já diz tudo. Como diria um pastor, na tradução do hebraico original, da etimologia da palavra, primícia quer dizer primícia. Primeiro. Simples. Não precisa nem de revelação para você entender. Abel Abel era pastor de ovelha, ele foi lá no rebanho dele, e quando as ovelhas estavam no ponto de ser sacrificadas, de fazer um churrasco, de tirar a lã, de usufruir daquele rebanho, a primeira parte ele separou para Deus. E a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Sabe o que agrada a Deus? Na honra. Sabe por que Deus quer honra? Porque honra, filho, é você fazer primeiro para Deus e depois para você. Não existe honra em deixar Deus por último. Deus rejeitou Caim, Deus rejeitou a atitude de Caim, porque ele deixou Deus por último. Deus aceitou Abel, porque Abel fez primeiro para Deus. Sabe, isso aqui é tão importante, que existe um mandamento que fala sobre honra. Você consegue lembrar desse mandamento comigo? A Bíblia fala, honra teu pai e tua, para que os seus dias sejam longos Você sabe o mandamento. Por que Deus deixou até um mandamento para nos ensinar a honrar pai e mãe? Porque da mesma forma que Deus quer que você honre a Ele, Deus quer que você honre seus pais, e lembre que você tem uma referência paterna aqui na terra, e essa referência também vai fazer você assimilar quem é o seu Deus. O problema é que em algum lugar da história, em algum lugar do tempo, nós perdemos esse princípio de honrar
a pai e mãe. Gente, outro dia eu estava conversando com a pastora, e a gente estava conversando, eu e ela. Falei assim, amor, eu me sinto muito novo para mim ter quase 40 anos. Parece que, eu não acho que eu tenho, eu estou igual Eliseu quando chegou lá na terra lá e falou assim, eu estou com 80, mas é como se eu tivesse 40. Eu estou chegando perto dos 40, mas é como se eu tivesse 20. Então, pastor, o que é? Tem 36, tá bom? Vou fazer 37 mês que vem. Pastor, mas não, você não está novo assim não. Você cuida da sua idade e deixa eu cuidar da minha, por favor, viu? Vem querer tirar minha alegria aqui, né? Deixa eu ficar alegre pensando que eu estou novo, tá? Mas eu falo isso brincando, por quê? Porque eu sou de uma geração, e eu tenho 36 anos, e eu acho que talvez a minha geração foi uma das últimas a fazer isso. Que uma geração que honrava pai e mãe, honrava autoridade. Que uma geração que eu lembro que na nossa casa, meus pais sempre foram muito esforçados. Meu pai sempre se esforçou muito para levar o alimento para a nossa mesa. E antes da gente conhecer Jesus, a gente passou muitas dificuldades financeiras, muitas mesmo. Não chegamos a passar fome, mas era muito limitado. E carne era uma coisa rara lá em casa, quando eu era criança. Mas eu lembro que quando tinha uma carne, um frango, vamos dar um exemplo aqui, que era uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Eu lembro que o primeiro pedaço não era para mim, que era filho. O primeiro pedaço, o melhor pedaço, era do meu pai, era da minha mãe. E depois disso é que eles me serviam. Por quê? Porque nós aprendemos, na nossa geração, quem era dessa geração, aprendeu a honrar a autoridade. Aprendeu a chamar a professora de senhora. Senhora. E se não honrasse, filho, a professora, tinha uma régua lá de pau desse tamanho aqui, ó, que o pau quarava de verdade. E não adiantava chamar a polícia nem nada, porque era assim. E se chegasse a professora e falasse assim, eu vou chamar seu pai aqui na escola. Chegava, a professora contava que você desonrou, e o pai chegava em casa e falava assim, você vai apanhar porque você desonrou uma autoridade. Mas em algum momento isso foi perdido. Você já observou que agora é diferente? Hoje em dia os filhos é assim. Se você coloca algo na geladeira, se você não comer primeiro, filho, ou esconder lá nos compartimentos secretos da geladeira, você fica sem. Ele come tudo, seu filho come tudo. Seu irmão come tudo, o pai fica sem, a mãe fica sem. É assim ou não é, igreja? Quem tem um compartimento na geladeira escondido? Quem tem um local escondido? Mas, por quê? Porque perderam a honra. Em algum momento nós perdemos essa essência. Hoje o pai faz para o filho acha que o centro do universo é ele. Quando ele cresce, não, todo mundo tem que me servir. E ele não quer servir ninguém, nem a Deus. Só porque o princípio bíblico não é assim. O princípio bíblico é primeiro para o Pai, primeiro para Deus e depois para mim. É aí que está a honra. A honra não está em deixar Deus para o final, porque quem deixa Deus para o final, sabe o que acontece? Na maioria das vezes não deixa Deus nem participar. Mas quem faz primeiro para Deus, Deus participa do completo, multiplica o completo. A honra é recebida por Deus, o propósito é cumprido, a promessa é cumprida. Quem vai honrar o seu Pai celestial, quem vai honrar a Deus em primeiro, diga amém. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Diga assim, primeira chave, honra a Deus. Diga, é fazer primeiro para Deus, depois para mim. Vamos lá, vamos para a segunda chave? Presta atenção, qual que é a segunda chave de honra? O que é a forma certa de honrar a Deus? Não é sobre dinheiro, é sobre honrar. Porque, vamos falar, talvez custe a mesma coisa, uma coisa e outra. O pedaço do bolo pode ser o mesmo tamanho. O primeiro pedaço e o último pedaço pode ser o mesmo tamanho. Mas qual que é o pedaço que traz honra? Qual que é o pedaço do bolo que simboliza honra? É o primeiro ou o último? Então você tem que aprender a dar primeiro para Deus. É assim que honra o Pai. Agora, a segunda chave. A segunda chave. Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Preste atenção. Por que Deus pediu honra exatamente nessa área da nossa vida? Por que Deus foi pedir honra exatamente na vida financeira? Exatamente nas finanças? Por que a gente não pode honrar a Deus apenas com palavras? Não é a forma de honrar a Deus? Falando dele. Mas a Bíblia também fala que tem pessoas que honram a Deus com palavras, mas o coração está longe, não é? Distante dele. Por que nós não podemos honrar a Deus pregando a palavra dele? Porque isso não é uma forma de honrar, pregando a palavra? É. Servindo a Ele não é uma forma de honrar? Mas por que o pedido específico é honra com os teus recursos? Honra com a tua renda?
Sabe por quê? Porque Deus sabe o perigo que há nas riquezas, ou melhor, em amar as riquezas, em amar o dinheiro, em amar aquilo que é da terra. Deus sabe o perigo que há no amor às riquezas. E esse perigo se converte em avareza. Tem um texto na Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler no final, que Jesus falou assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores. Quantos senhores? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar mais a um e desagradar a outro, ou vai agradar mais a um e amar mais ao outro. E Jesus completa falando, deixando claro sobre o que ele falava. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Uma versão fala mamon, que é uma potestade da avareza. Deus, a única vez na Bíblia que aparece um senhor concorrendo com Deus, algo concorrendo com o senhorio de Deus, a única vez que aparece algo concorrendo com o lugar de Deus na nossa vida como Senhor, como dono, é exatamente nesse texto de Jesus. É exatamente quando é citado o dinheiro. Querido, entenda isso aqui. Sabe, alguém falou com muita propriedade, o errado não é o crente, o cristão ter o dinheiro. O errado é o dinheiro ter o cristão. Outra pessoa citou, o avarento, ele não possui as coisas é que possuem ele. Não tem erro nenhum, deixa eu te contar, não tem erro nenhum em nós sermos prósperos, nos aproximarmos da mesa do Senhor e podermos comer, nos fartar. Não tem nada de errado em pedir a Deus provisão, em receber uma oração de provisão. Não, tem uma cultura antiga nossa, que foi implantada aí para um pessoal que não entendia nada da Bíblia e queria que eles ficassem ricos e o povo pobre. É uma cultura, eu acho que é comunista, isso só pode, né? A ideia, que é assim, faz um voto de pobreza. Não, se rico não entra no céu, a Bíblia fala, mas a pessoa não analisa o contexto. Não é o rico que não entra no céu, é o avarento que não entra no céu, filho. É aquela pessoa que coloca o dinheiro à frente de tudo. Ei, o Pai quer que você seja próspero, o Pai quer que você tenha muito, mas o Pai não quer que vê você colocando nada à frente dele. A lista de que Paulo faz lá em Colossenses, falando sobre os pecados da carne. Lembra que eu falei domingo passado sobre a carne? Sobre que a carne luta contra o espírito. Quem lembra disso, diga amém. A carne é fraca para as coisas de Deus, mas ela é muito forte para as coisas que a satisfazem. Lembra disso? Dentro dos pecados que Paulo fala assim, que nós temos que fazer morrer nossas vontades. Paulo cita a avareza, e ele abre um parênteses quando ele vai falar sobre a avareza. Ele diz assim, avareza, que é idolatria. Avareza é o quê? O que a avareza é? O que é idolatria, pastor? Idolatria é colocar algo no lugar de Deus. A gente pensa que idolatria é só se você se curvar diante de uma imagem, né? Não, não é, filho. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Tem gente que idolatra o time, tem gente que idolatra a profissão, tem gente que idolatra o trabalho, tem gente que idolatra outra pessoa. Filho, não, o único ídolo nosso, o principal, tem que ser Deus. Deus é o nosso ídolo. Se você coloca o dinheiro na frente, se você tem um coração cheio de ganância, de vontade, não, eu quero para mim, não, eu não consigo abrir mão de nada para Deus, eu não consigo honrar Deus no dízimo, na oferta, me desculpe, mas eu preciso ser sincero com você, o seu coração é avarento. Você tem um ídolo na sua vida. Você não tem dinheiro. O dinheiro é que te tem. Você não tem prosperidade. Você não tem riqueza. A riqueza é que te tem. Porque Deus quer que nós tenhamos muito, mas que o Senhor da nossa vida seja sempre Ele. E a forma de mostrar que Ele é Senhor é quando nós honramos Ele nos dízimos e nas ofertas. Você consegue entender isso? Ei, sabe por que lá em Atos, você vai ver aqui, lê o livro de Atos para você ver. Você vai ver em Atos, inúmeras vezes, os apóstolos, quando iam consagrar dízimos e ofertas, sabe como que eles consagravam? Nem sempre era no gasofilácio, na caixa das ofertas, mas 3 vezes pelo menos. Você vai ver em Atos, os apóstolos consagrando dízimo assim,
A pessoa chegava com o dízimo, com a oferta, lançava nos pés dos apóstolos, eles pisavam para consagrar. Por que eles faziam isso? Pergunta para mim, diga assim, pastor, por quê? Você está vendo que nós estamos aqui para entender um propósito? Não era para desfazer da semente. A semente é profética. Mas era para dizer assim, quem governa aqui não é o dinheiro. Quem governa aqui não é a riqueza, mas é quem governa aqui é Jeová Jiré. Aqui o dinheiro é nosso servo, ele está debaixo do nosso pé. O que Deus nos der não vai tomar o nosso coração. O que Deus nos der não vai tomar o lugar dele na nossa vida. Deus pode dar 1.000, pode dar 100.000, pode dar 1 milhão. Deus pode dar muitas riquezas que elas vão servir a nós, e nós vamos servir a Ele. O servo aqui sou eu a Deus e o dinheiro a mim. O Senhor aqui não é o dinheiro, é Deus, aleluia. Ei, quem é o seu Senhor? Já ficou claro para Deus que o Senhor da vida dele é Ele, da sua vida é Ele? Já ficou claro para Deus? Porque não é sobre dinheiro, diz minha oferta, é sobre mostrar para Deus quem é o Senhor da sua vida. Diga assim, segunda chave. Diga, Deus é meu Senhor, o dinheiro é meu servo. Deus quer te dar dinheiro para Ele te servir, não para ser Senhor na sua vida. Não para ser Senhor na sua vida. Gente, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida miserável. A família vive na miséria. Eu lembro de uma mulher, uma vez, famosa, que ela contou, não um testemunho não, como diria uma pastora, é um testemunho. Ela falou assim, eu larguei o meu marido, rico, próspero, porque ele não quis comprar um colchão para nós. Eu não aguentava mais, ele não queria comprar um sofá, ele não queria fazer uma viagem, tendo dinheiro, ele não queria usufruir de nada, avarento, só queria guardar, só assim ó, munheca de samambaia, só cresce assim ó. Geralmente quem não faz para os outros, não faz para Deus. Geralmente quem não faz para Deus, não faz para os outros. Geralmente quem não honra Deus nessa área, não honra ninguém nessa área. Vamos lá, a última chave, posso seguir aqui? Diga, não é sobre dinheiro. Diga, é sobre honra. A última chave aqui. Honrar a Deus. Honrar a Deus é permitir que Deus conheça o meu coração e me autorize a prosperar. Vou repetir. Honrar a Deus é permitir que Deus conheça o meu coração e me autorize a prosperar. Presta atenção. Se Deus vê você honrando a Ele, se Deus vê que não há outro Senhor na sua vida que não seja Ele, se Deus perceber que você faz primeiro para Ele e crê que Ele vai te abençoar naquilo que vai ficar na sua mão, e depois para você, primeiro Ele, depois você. Se Deus vê que não há avareza, idolatria, a riqueza, o dinheiro aqui na terra para você, Ele vai falar assim, eu posso prosperar Ele, eu posso dar mais para Ele, eu posso autorizar Ele a crescer, eu posso promover ela. Pastor, como assim? Presta atenção. A única pessoa que pode nos autorizar a prosperar é Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Não é a questão aqui, ó. Mas será que Deus quer mesmo? Sabe o que Deus quer conhecer, filho? Todas as vezes que nós temos esse momento do dízimo, da oferta, do altar, Ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer saber se Ele pode confiar mais nas suas mãos.
Ele quer saber se Ele pode te dar mais sem que Ele te perca. Presta atenção. Nada que te afasta de Deus agrada a Deus. Nada que Deus vai te dar vai comprometer a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele. Nada que você receber na terra pode comprometer o seu relacionamento com Deus, sendo um com Ele. É por isso que eu brinco, né? Mas é verdade, porque geralmente as brincadeiras têm um fundinho de verdade, né? Que existem alguns empregos que eles não são para servo de Deus. Eu brinco e falo assim, não, esse serviço não é para servo de Deus, é para o ímpio. Não desfazendo daquele trabalho, porque são todos necessários. Mas imagina comigo um serviço que você trabalha só domingo 9 da manhã, domingo 7 da noite, segunda 7:30 da noite, quarta 7:30, 3 da tarde, 9 da manhã. Serviço é auxiliar de Satanás, só pode. Um serviço que tira você de tudo que é de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus, eu quero que você entenda, Deus não quer te dar nada que concorra com Ele. Deus não quer que nada te afaste dEle. E algumas pessoas, querido, é lamentável falar isso aqui, mas algumas pessoas, elas não podem prosperar. Sabe por quê? Porque se prosperar, elas se perdem. Se prosperar, elas abandonam a fé. Se elas crescerem um pouquinho, elas se esquecem de Deus. Se subir numa gilete, elas já começam a pisar nos outros. Você tem que ser maduro. Você tem que amadurecer a sua fé. Você tem que amadurecer a sua mente para que Deus permita você prosperar e confie em entregar mais para você. Porque alguns, se prosperar, filho, se Deus permitir que compre uma chácara, vai trocar a igreja, o final de semana na igreja, para o final de semana na chácara. Se Deus permitir que compre um carro, vai trocar a presença de Deus para ficar viajando todo dia aí. Vai encher o carro de mulher, de homem, de rapaz, sei lá de quê, só para e vai esquecer de Deus. Se Deus permitir uma empresa, vai esquecer de estar na presença de Deus e vai querer cuidar só da empresa. Vai esquecer que foi no altar que conquistou a empresa. Algumas pessoas, Deus, Ele sabe, Ele conhece o coração delas e fala assim, ó, eu não posso dar mais para Ele, senão eu perco Ele. Eu conheço uma pessoa que já esteve na nossa igreja, há muitos anos atrás, que Deus abriu uma grande porta para ele. A porta foi de Deus, mas ele não soube administrar. E aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. Ele se afastou da presença de Deus, ele se envolveu tanto com o trabalho, com as vontades dele, com o querer dele, que há pouco tempo atrás ele voltou para a igreja. Mas ele ficou 10 anos longe da presença. Querido, Deus, Ele quer adquirir confiança em você, para que Ele possa te dar mais. Deus, Ele quer ver você honrando a Ele, colocando Ele o tempo todo em primeiro lugar, colocando Ele em primeiro lugar, honrando com a sua riqueza, com o seu tempo, com a sua vida, com o seu pensamento, para que Ele possa te autorizar a viver mais. Olha o texto, que aqui eu termino. Lucas capítulo de número 10. Lucas 16, verso 10. Lucas capítulo 16, verso 10. Eu vou colocar no telão para você acompanhar. Anota aí para você ler depois na sua casa. Lucas 16, 10. Esse texto aqui, essa passagem, ela traz tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, desses princípios, das chaves. A primeira chave é, qual que é a primeira chave, queridos? Honrar a Deus, primeiro. Diga primeiro Deus, depois eu. A segunda chave, qual é? Deus, Senhor, o dinheiro meu. Deus, o Senhor, o dinheiro meu. Servo. A terceira chave é deixar Deus conhecer o meu coração, para Ele me autorizar a prosperar. Esse texto ele traz o princípio, a aplicação e a reação de alguns com relação a honrar a Deus. Jesus ele estava falando assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no... Quem aprende a honrar a Deus quando tem pouco, vai honrar quando tem muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quem não faz Deus participante quando tem pouco, quem deixa Deus por último quando tem pouco, vai deixar Deus por último se tiver muito também. Verso de número 11, vamos lá. Assim, se vocês não forem dignos de... Qual que é a palavra ali?
Qual que é a palavra? Deus quer encontrar pessoas que Ele possa confiar. Dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Espera aí. Se aquilo que você já tem na sua mão, você não me honra, você não mostra que eu posso confiar em você, como que eu vou te dar mais? E o versículo continua, verso de número 12, vamos lá. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, olha sobre o relacionamento com os outros, quem lhes dará o que é de vocês? Verso de número 13, vamos lá. Nenhum servo pode servir a dois senhores, versículo que eu falei com você, pois odiará a um e amará ao outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, como divindade aqui. E olha a reação de algumas pessoas ali, ó. O verso de número 14 traz essa reação. Os fariseus, olha como que era o coração deles, dos fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aqui eu termino, presta atenção. Nós temos dois caminhos aqui agora. Eu entendi que não é sobre dinheiro, é sobre honra que Deus está falando. Deus quer ser honrado. Deus quer que eu faça primeiro para Ele e depois para mim. Deus quer ser honrado. Deus quer que de alguma forma eu mostre o meu coração para Ele, que Ele adquira confiança em mim para me dar mais. Mas, contudo, entretanto, eu sei que há muitas pessoas que zombam dessa palavra. Há muitas pessoas que zombam desse ensinamento. Há muitas pessoas, e não é de hoje, dos tempos de Jesus já era assim. Tinha pessoas que não acreditavam, não praticavam, não honravam, não colocavam Deus em primeiro lugar, tinham sim o dinheiro como Senhor, eram avarentas, amavam o dinheiro como esses fariseus, só porque eu te lembro do versículo que eu falei de Samuel. Deus falou, quem me honrar, eu honrarei, mas quem me desprezar, eu vou desprezar. É algo recíproco aqui, filho, e não é meu, é de Deus, é um princípio de Deus. Se você aceitar o convite de Deus a honrar a Ele, Ele tem honra para você, e a honra de Deus vai vir autorizando você a prosperar, a crescer, a avançar. Eu quero que você entenda, Deus não quer tirar nada de você. Na verdade, Deus quer acrescentar. Quando Deus chamou Abraão ali no monte, para que ele pudesse, falou assim, Abraão, leva o seu filho Isaque e me oferece ele como sacrifício no monte. A Bíblia fala que quando Deus percebeu que no coração de Abraão, ele tinha entregado o filho, Deus falou assim, Abraão, não precisa mais, e eu não vou te dar só esse filho aí, toma Isaque de volta, eu vou te dar uma nação. Deus não quer que você tenha outro Senhor além dele. Deus quer que Ele seja o seu Senhor, sabe por quê? Aquilo que para nós é muito, para Deus não é nada. Aquilo que para nós é muito, filho. Sabe como que vai ser o céu? Sabe como que vai ser o céu? Esse negócio que o povo fica correndo atrás de ouro, de cristal, de pedra preciosa. A Bíblia fala que no céu isso vai ser asfalto. As ruas vão ser de ouro, vão ser de cristais. Porque aquilo que aqui para muitos é Senhor, para Deus lá nos céus, para nós lá no céu, quando a gente estiver na eternidade, vai ser só para pisar. O nosso Senhor, a glória nossa está em Deus. Deus quer conhecer o seu coração. Deus quer conhecer o seu coração. Ele quer fazer algo diferente. Deus autorizou um homem chamado Isaque a prosperar. Ele semeou em um tempo onde ninguém colhia nada, e Deus o abençoou com uma colheita de 30, 60 e 100 vezes mais. Deus abençoou um homem chamado Jacó a prosperar, e quando ele fez um voto com Deus no dízimo, ele saiu de casa sem roupa, só com a roupa do corpo, sem nada, sem nenhuma propriedade, sem nenhum real. E a Bíblia fala que naquele tempo Jacó prosperou de tal forma que ele se tornou mais rico do que o patrão dele. Mas aí tem algum ponto aqui, antes da gente orar. Alguém pode vir com esse pensamento aqui, pastor, eu já tenho muito. Pastor, eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Presta atenção. Se você tem muito, mas esse muito que você tem não causa impacto
no reino de Deus aqui na terra, nem na vida das outras pessoas, você tem pouco. Ou então você está pensando só em você. Se você tem muito para você, mas não pensa nos outros, é porque o seu coração ainda não está igual ao coração que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos muito, mas para transbordar no reino dele e na vida de outras pessoas. Filho, só há um motivo para Deus permitir que alguém prospere. Sabe qual que é o motivo? Esse motivo é honrar a Ele, ao reino dele, e abençoar outras pessoas. Deus quer que você tenha muito, mas não se apegue a nada. Deus quer que você tenha muito e projete esse muito para ser usado no reino e abençoando outras pessoas. E é aquilo que nós louvamos. Você vai ter tanto, filho. O muito de Deus é tanto, sabe, que vai dar para você comer, realizar os seus sonhos, e ainda vai dar para transbordar na vida de muita gente. Vai dar para semear no altar com muita fidelidade, com sementes extraordinárias. Pastor, não, mas não sei se eu quero fazer isso. Eu queria te lembrar que é um princípio de Deus. E é um princípio que prova se o nosso coração está nele ou não. E nesse momento eu queria orar com você. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Coloque-se de pé agora. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos por um instante. Se você tem esse desejo de ser usado por Deus para transbordar,